Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Até aqui. Difícil até de falar amém, depois da leitura de palavras tão duras. Meus irmãos, isso parece uma oração feita por uma pessoa que tem vivido aqui no Brasil. Mas não é. É uma oração feita por um homem do Antigo Testamento. Quem era Abacuque? O autor dessa oração era um profeta da antiga aliança, provavelmente contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Naum. Abacuque estava vivendo dias difíceis na sua nação e estava indignado em ver seus governantes envolvidos em esquemas explícitos de corrupção que faziam proliferar a injustiça e a violência nos seus dias. O livro desse profeta é o registro de uma oração, de uma súplica, de um pedido de socorro. E segundo os historiadores, esse homem viveu aproximadamente em 600 a.C., ou seja, há 2.600 anos, o profeta Abacuque fez a mesma oração que muitos de nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil. Nunca antes na história dessa nação chegamos tão no fundo do poço, moral, social, político e econômico, como agora, como hoje, como os dias que temos vivido. As pessoas que deveriam governar esse país com lisura estão maculadas por fraudes, roubos, toda sorte de delito e do ilícito. Soubemos, perplexos, há poucos dias, que há pelo menos 30 anos, quem gerenciava praticamente tudo nesse país, inclusive as urnas, era uma empreiteira. Na prática, nunca houve direita ou esquerda nessa nação. O que sempre existiu foi um grupo roubando muito e um segundo grupo roubando um pouco menos. Por causa desses homens e mulheres chafurdados na sujeira da corrupção, milhares de chefes de família estão hoje desempregados. Milhares de recém-formados não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. Não existe mercado de trabalho. Hoje o Brasil possui, segundo o IBGE, mais de 14 milhões de desempregados. Muitas famílias se lançam num êxodo cada vez maior para outros países. Nesse momento, o estado do Rio de Janeiro se encontra completamente pilhado e falido, em função de roubos inimagináveis. Os recursos públicos destruídos e o Estado mergulhado numa verdadeira guerra civil. Morre mais gente no estado do Rio do que em Alepo, na Síria. E a gente se acostumou com isso. Aqui no estado do Rio temos várias faixas de Gaza. Se você entra por engano numa dessas faixas de Gaza, se não for a graça e a misericórdia, você não vai sair de lá vivo. É semanal os casos de pessoas que entram por engano, algum WhatsApp, algum Waze aí descalibrado e leva a pessoa para se encontrar com um homem de capuz preto. Nesse estado, no estado do Rio de Janeiro, um policial militar foi assassinado a cada 2 dias até o dia de hoje. De fato, a Bíblia sempre falou a verdade. O amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males que temos enfrentado nos dias de hoje. Jesus compara essa ganância material distorcida, esse afeto distorcido, corrompido pelo bem material que a gente chama de dinheiro. Jesus relaciona isso com um serviço, a uma prestação de culto, a uma entidade demoníaca que o próprio Jesus chama de Mamon.
A Bíblia mostra que o amor desenfreado ao dinheiro, o amor equivocado, o amor patológico, a paixão, a ganância desenfreada aos recursos materiais, transforma um ser humano que assim se relaciona com o dinheiro num servo de Mamon. Mas e daí? O que fazer? Diante do caos, diante desse quadro nacional semelhante ao que Abacuque contemplava no seu tempo, o que nós, Igreja de Cristo, o que nós cristãos, profissionais, donas de casa, adolescentes, jovens, universitários, o que nós vamos fazer como cristãos? Será que a Bíblia nos traz alguma orientação, alguma instrução prática, concreta, algo que eu e você possamos fazer de fato em relação às nossas autoridades? Ei, meu irmão, a Bíblia Sagrada é um livro especializado em relacionamentos. É um livro, com certeza, tem alguma aplicação prática que aborda essa questão. E é por isso que eu quero convidar você a abrir agora, dar um pulo lá para o Novo Testamento, abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. A gente vai encontrar um trecho sagrado com aplicações práticas, e a gente vai expor, examinar cada versículo. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler os 3 primeiros versículos desse capítulo. Amém? Todos acharam? Essa é uma carta com instruções pastorais do apóstolo Paulo para o seu jovem amigo, discípulo Timóteo, que estava liderando uma igreja cristã em Éfeso. E aí Paulo dá instruções acerca da adoração, instruções acerca da nossa prestação de culto ao Senhor. E aí, meus irmãos, eu fiquei estarrecido. Eu já li esse texto algumas vezes, mas fiquei estarrecido quando eu comecei a prestar atenção no que estava escrito aqui. Olha como que Paulo começa esse capítulo. Antes de tudo, está escrito isso aí na sua Bíblia? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor. Até aqui. Amém. Vamos pedir a ajuda do Senhor para eu conseguir expor esses 3 versículos rápidos para os irmãos. Então, antes de tudo, antes mesmo de iniciar qualquer atividade relacionada à prestação de culto ao Senhor, antes da gente tocar a guitarra, antes de você sair de casa, antes de tudo, Paulo instrui ao seu discípulo, líder de uma igreja, que se fossem feitas súplicas, orações, intercessões, ações de graça, especificamente por todos os homens que exercem governo, alguma autoridade sobre uma nação. E aí eu consultei alguns comentários bíblicos, e essa expressão do versículo 1, todos os homens, está especificamente relacionada a todos os homens que exercem alguma autoridade de governo sobre uma nação. Paulo não está sendo genérico no sentido universal, todos os homens do planeta, não. Todos os homens relacionados à autoridade, que exercem a autoridade, estão relacionados a governantes. Na prática, Paulo estava instruindo e insistindo com Timóteo, antes de tudo, que ele deveria, com a igreja, com a comunidade da fé, fazer orações, por exemplo, para Nero. Façam orações, súplicas, intercessões para Nero, para os seus cônsules, para os seus secretários, para Pôncio Pilatos. Paulo sabia que seria executado por ordem de Nero. E pede para Timóteo fazer orações, intercessões, súplicas. Eu acredito que o Império Romano era um pouco pior, nem sei, hoje eu estou na dúvida, do que os governantes que hoje afligem essa nação. Eu ia brincar com a cor da capa dos romanos, mas deixa para lá. Meus irmãos, não temos como remediar. A Bíblia nos instrui de forma clara. Orar pelos governantes antes de tudo. É uma instrução pastoral
que nunca caducou. O Espírito Santo, quem inspirou o apóstolo Paulo, ordena por meio da palavra de Deus que nos lembremos de nossos governantes antes de tudo. E ele repete, o Espírito Santo repete isso na Bíblia Sagrada em várias outras passagens. Depois você vai encontrar isso em Romanos 13, o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso em Romanos 13. Você vai encontrar o apóstolo Pedro falando isso na sua primeira epístola. E aí, como eu falei para os irmãos, eu já li esse texto algumas vezes, mas a ficha só caiu a respeito da prioridade, da necessidade, da urgência, da importância de eu praticar isso antes de qualquer outra coisa, quando eu estava preparando esse estudo para os irmãos. Volta e meia eu oro principalmente quando a gente liga a TV, eu oro desesperadamente, Senhor, volta rápido, dá um jeito nessa nação, Senhor. Mas Paulo ele deixa claro, é uma instrução para a prestação de culto ao Senhor. Então, antes de tudo, Timóteo, instrui a tua igreja. Aí ele dá as aplicações práticas. Paulo nos instrui a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças. As primeiras 3 palavras parece, numa olhada rápido, que são sinônimos, né? Súplicas, orações, intercessões. Às vezes a gente intercala essas palavras quando a gente quer se referir à oração, mas tem um significado específico para cada uma delas. Súplica, por exemplo, é um pedido de socorro específico para um Deus Todo-Poderoso. Súplica é você pedir socorro para um Deus que só Ele consegue resolver o seu problema. Isso é uma súplica, é um pedido de socorro voltado e confiante somente na bondade do Senhor. É quando você reconhece que é só Deus que consegue resolver aquele seu pedido. Isso é uma súplica. Oração não é uma conversa regular, é um diálogo constante. Paulo está falando, sempre que vocês se colocarem diante de Deus, lembrem-se desses homens que exercem autoridade sobre a vida de vocês e peçam por eles, intercedam por eles. Significa que a gente tem que interceder todos os dias, porque a oração é algo diário, constante, orai sem cessar. Irmãos, quando foi a última vez que nós oramos especificamente por esses homens que exercem autoridade sobre a nossa nação? Qual de nós tem priorizado a oração, a intercessão, a súplica pelos nossos governantes e demais autoridades no nosso dia a dia? Muitas vezes nós reclamamos que esses homens não fazem a parte deles, mas nós temos feito a nossa parte. Paulo continua, façam intercessões, significa se colocar no lugar do outro. Quando eu intercedo por alguém, estou mediando aquele pedido, eu me coloquei no lugar daquela pessoa, estou fazendo a mediação daquele pedido com o Senhor. É orar como se você estivesse no lugar daquele pelo qual você está pedindo socorro, ajuda. Irmãos, essas pessoas que hoje são a causa de uma aflição nacional, elas foram feitas do mesmo barro que eu e você fomos feitos. Você já tentou esse exercício de se colocar no lugar dessas pessoas? Sejam políticos, juízes ou policiais. Eles vivem sobre uma pressão, sobre uma tentação, sobre uma sedução muito grande. Por isso Paulo fala, eles precisam das nossas intercessões. Mas atenção, anote aí, escreva para depois você não ficar confuso. A oração pelos nossos governantes, pelas pessoas que exercem autoridade, não elimina o nosso senso crítico. Ouviu? Guarda isso. Oração, orar e interceder pelas nossas autoridades não elimina da nossa vida o senso crítico, de você olhar, avaliar e chegar a uma conclusão. Isso é bom ou isso é mal? Isso está certo ou isso está errado? A gente pode sim pedir o impeachment dessas autoridades, em oração, intercedendo. A gente pode pedir novas eleições. A gente pode pedir uma porção de coisa para o Senhor. Sendo gente tirana, ladrão, incompetente, ou sendo incompetente, a gente deve sim pedir a deposição desses poderes. O nosso Deus é o Deus que constitui ou destitui reis. Então é com Ele que a gente tem que tratar isso. Amém? O pastor Dietrich Bonhoeffer, um alemão,
estava nos Estados Unidos, resistiu ao nazismo de Hitler no púlpito e nas ruas. Ele estava nos Estados Unidos quando estourou a Segunda Guerra Mundial e fez o caminho contrário. Todo mundo fugindo da Europa, ele nos Estados Unidos voltou para a Alemanha para resistir ao nacional-socialismo, uma invenção maligna dos seres humanos, mais conhecido como nazismo. E aí Dietrich Bonhoeffer resistiu até a morte contra um governante tirano. O também pastor Martin Luther King Jr. igualmente lutou no púlpito e nas ruas contra a política oficial dos Estados Unidos de segregação racial. Ou seja, orar por um governante, por uma autoridade constituída, não é aprovar a sua conduta, de forma alguma. A Bíblia não está falando isso. Paulo não estava falando isso para Timóteo. Orar por eles é, acima de tudo, uma demonstração de amor a Deus e à nação. A instrução dada pelo apóstolo Paulo não elimina da gente o exercício da nossa cidadania. Não elimina, por exemplo, a nossa fome e sede de justiça, nosso desejo por dias melhores. Não elimina isso. Na verdade, a instrução bíblica potencializa o exercício da nossa cidadania. A gente só não pode esquecer a ordem da prioridade. Antes de tudo, vamos orar por eles. Antes de ir para a rua, antes de protestar, antes de fazer isso, vamos orar por eles. E eu espero que essa instrução da palavra de Deus também nos ajude a votarmos corretamente nas próximas eleições. Se alguma empreiteira não atrapalhar a gente, o nosso exercício de cidadania, por favor, em nome de Jesus, faça um acordo com Deus. Peça para que o Senhor te ajude a votar com sabedoria. A Bíblia fala que se você não tiver sabedoria, peça ao Senhor. Mas a nossa mãozinha lá, quando aperta aqueles botõezinhos, a gente pode amaldiçoar ou abençoar uma nação. O seu voto pode abençoar ou amaldiçoar milhares de seres humanos. Isso é um assunto altamente espiritual. Quando às vezes falam, os pastores não deveriam falar sobre política no púlpito. Eu não falo sobre política no púlpito, eu falo sobre vida de seres humanos no púlpito. É tudo altamente espiritual. Não existe essa dicotomia idiota que as pessoas inventaram, de que isso é sagrado, você pode falar, isso você não pode falar não, que tem gente que fica tristinha. Vá procurar o seu terapeuta, mas eu vou falar a verdade aqui. Amém? Quando eu assisto os noticiários de hoje, eu tenho certeza que ontem, muita gente que se diz cristão votou sem orar, sem pedir, sem ouvir a orientação de Deus. Não precisa ser profeta, nem pitonisa, nem adivinho. É só você olhar algumas postagens, algumas conversas de algumas pessoas que se dizem cristãos nas redes sociais, que você vai ver que alguma coisa está fora da ordem, como diz o profeta Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. Não é possível. Então, nas próximas eleições, antes de tudo, ore. Amém? Ore. Eu tenho certeza que se houvesse mais súplicas, orações, intercessões nesse sentido, começando por mim, por parte de todos aqueles que se dizem cristãos, certamente veríamos uma mudança radical nesse país, meus irmãos. Certamente. É ao povo de Deus que é dado a possibilidade de ser sal e luz, de abençoar ou de amaldiçoar uma nação. A pessoa que está nas trevas não vai fazer o chamado que é meu e seu. O versículo que mais tocou a gente no retiro desse ano, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é uma promessa com condicionante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração e sararei a sua terra. Meus irmãos, quem está falando isso é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, avivamento mudam as nações. Não muda a sua história particular só, não. Amém? Avivamento mudam nações. Foi no avivamento do país de Gales, vizinho da Inglaterra, os criminosos se entregavam espontaneamente. A Polícia Federal ficava dormindo, nem precisava, o japonês não precisava acordar. Os bandidos tomados de terror do pecado se entregavam nas delegacias. Isso está registrado na história, os policiais não sabiam explicar. Eu cometi um crime, está aqui,
E fazia delação abençoada, não era nem premiada. Já, ó, o fulano que me ajudou mora ali, eu já chamei, ele está vindo. Isso é avivamento, meus irmãos. É avivamento. Agora a gente tem que fazer súplica, pedido de socorro, orações, intercessões. A igreja lá estava orando por isso. Amém? Tudo bem? Cadê o Clóvis? Tudo bem? Até aqui estamos juntos? Não quero perder ninguém, a coisa vai ficar mais apertada. E aí, no final desse versículo, Paulo fala algo que ainda é mais difícil, meus irmãos. Paulo fala sobre nós prestarmos ações de graça. Jesus, o que é isso? Vocês sabem o que é ações de graça? É agradecer a Deus pela vida desses homens. Nem língua estranha rola agora, hein? Nem amém, não rola nada. É agradecer, vou falar de novo, fecha a porta aí para não sair ninguém. É agradecer a Deus pela vida desses homens que exercem autoridade sobre a nação. Não vá embora, seja forte, corajoso, segura na mão da pessoa do seu lado, me segura, senão eu vou sair agora, fica até o final. Tenta imaginar Paulo escrevendo essa carta, preso, sabendo que ia ser executado por uma ordem de Nero, do imperador romano, e fala isso para Timóteo, agradeça a Deus pela vida desses homens. Paulo devia estar tomando muito comprimido de oxalato de hexaloprano, ele estava animadaço, ele estava cheio do Espírito. Sei que nada disso é fácil, meus irmãos, eu sei que nada disso é fácil. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a amar e interceder por esses homens, amém? É o Espírito Santo, não é a força do meu braço, nem a nossa intelectualidade, é o nosso relacionamento com Deus. É o desejo da gente, acima de tudo, obedecer ao nosso Deus. Exemplo, se você procurar, se você pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai te dar nomes para você agradecer. Vai ficando mais fácil. Vai chegar nomes que vai ser difícil de agradecer, mas tem nome que é fácil de você colocar diante do Senhor e prestações de graças. Eu agradeço a Deus pela vida do Delton Delanhol, pela equipe que ele levantou lá em Curitiba. Eu agradeço a Deus pela vida do Sérgio Moro. Eu agradeço a Deus por vidas de homens, de policiais, que arriscam a própria vida todos os dias, e esses homens que eu citei aqui, correm risco de vida o tempo todo. Até quando acabar esse negócio de Lava Jato, eles vão continuar correndo risco de vida. Eu agradeço a Deus pela vida desses homens. Eu oro e agradeço a Deus pela vida dos nossos policiais, por exemplo. Meu irmão, esses homens e mulheres arriscam a vida todos os dias para manter funcionando minimamente o Estado democrático de direito dessa nação. Imagina o Rio de Janeiro um dia sem a força policial. Imagina isso, se com a polícia está assim, imagina sem eles. Procure saber na sua célula quais irmãos são policiais, juízes, procuradores, inclua o nome deles na sua lista de orações, agradeça a Deus pela vida deles, começa aqui dentro da igreja, vai doendo menos, né? Você vai aprendendo, vai treinando. Ore, peça a Deus que lhe mostre por qual autoridade constituída por Ele, você deve orar e agradecer. Você vai descobrir como que vai aparecer gente na sua lista para você agradecer a Deus. O importante é você fazer uma lista de oração no seu smartphone, no seu caderninho. E eu espero que essa lista seja maior do que a lista da tal empreiteira, né? Aí no domingo você pode, por exemplo, você pode orar pelo presidente, né? Pelo presidente. Senhor, dá descanso para esse presidente, Senhor. Senhor, ele me lembra a outra presidente, Senhor. Dá férias para eles, Senhor. Novas eleições, enfim, você pode pedir na oração, abre o seu coração. Não adianta que o Senhor você não vai enganar. Então seja sincero diante do Senhor, fale para o Senhor o que está no seu coração, mas ore por eles. Segunda-feira, ora pelos juízes do Supremo, em especial pelo senhor Gilmar, né? Jesus, ora pelo Gilmar, meus irmãos. Na terça-feira você ora pelos senadores. Na quarta você ora pelo Pezão, pelo Rodrigo Neves. Na quinta você já está sendo arrebatado. Eu e o pai somos um, eu estou sendo levado indo embora. Dá seu jeito, meu irmão, mas tem que fazer oração. Vocês já estão
Estão sacando o que esse negócio vai dar? Você vai virar crente de verdade, meu irmão. Orar, preste atenção, orar não significa pedir bênção. Jesus abençoe o juiz Gilmar. Não. Senhor, toca no coraçãozinho dele, Senhor. Vai lá, visita ele agora, dá sonho, pesadelo, Senhor. Terror do pecado, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Amém? É isso que você está orando. Você está cumprindo o seu papel. O Espírito Santo traduz. Se você falar alguma coisa que não deve, o Espírito Santo traduz. Pai, olha só, isso aqui você esquece, isso aqui não responde isso aqui não, Jesus. Mas você tem que orar. Você tem que ser obediente. Que a nossa lista de oração seja maior de fato que dessas empreiteiras aí. O crucial é que nós sejamos o quê? Obedientes à vontade de Deus. Amém, irmãos? Se foi o Espírito Santo que instruiu o apóstolo Paulo a dar essa instrução para uma igreja cristã, o que me importa é ser obediente ao Senhor. Isso que tem que ser o alvo da minha vida. Você consegue imaginar Jesus negando algum pedido de Deus Pai? Pai, isso aí não. Mas pai, não, viu o que ele fez? O senhor já sabe o que ele vai fazer semana que vem. Pai, não. Então sejamos imitadores de Cristo, amém? O Espírito Santo sempre nos ajudará a obedecer ao Pai. Tenha essa certeza, o Espírito Santo sempre vai ajudar você. Quando você se lançar intencionalmente, Senhor, me ajuda a te obedecer. Ele vai te ajudar. Agora, para que Jesus pede para a gente fazer isso? Já se perguntou? Eu me perguntei, a resposta está no versículo 2. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo fala aqui, Timóteo, você vai fazer isso para que você tenha uma vida tranquila e pacífica. E aí, meus irmãos, Paulo não estava em nenhum momento pedindo sombra e água fresca, a expectativa dele não era essa. Ele não estava pensando numa vida fácil. Seus propósitos jamais seriam egoístas. Quando Paulo fala isso, muito pelo contrário, ele está direcionando a gente a uma prática absolutamente altruísta. Por que ele fala, ele pensa nisso? Porque Paulo sabia que as decisões tomadas, os documentos assinados nesses palácios lá em Brasília, afetam milhões de pessoas. Paulo sabia que o que acontecia lá em Roma ia afetar a vida de milhares de seres humanos. Um mau governo dá no que nós temos visto nos dias de hoje. E um bom governo abençoa milhares de seres humanos. Vida tranquila e pacífica para Paulo é sinônimo de bons governantes. É sinônimo de paz, de uma possibilidade de uma vida digna. E ele continua a explicação. Para que vocês tenham uma vida com toda piedade e dignidade. Aí ele agora apontou para a gente. Paulo agora está falando da nossa conduta como cristãos com relação a Deus. Para que nós tenhamos uma vida de piedosa e digna do testemunho do que a gente professa que crê em Jesus, vocês precisam orar por esses homens. O que muda na nossa vida quando a gente intercede por outra pessoa? Paulo está falando que ao orarmos por esses governantes, nós seremos transformados em gente piedosa e digna de falar que é servo de Jesus. Amém? A oração, o altruísmo, quando você separa tempo da sua vida para interceder por esses homens, você está sendo abençoado, você está sendo transformado. A imagem e semelhança de Cristo. E aí Paulo amplia a razão da sua instrução pastoral, ele continua. Isso é bom e agradável a quem? A Deus. Timóteo, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor, aquele que exerce de fato o senhorio sobre a nossa vida. Quando você faz isso, Timóteo, isso agrada a Deus. E aí, meu irmão, em primeiro lugar, por que isso é agradável a Deus? Anote aí, por que orar pelos nossos governantes e demais autoridades é bom e agradável a Deus? Porque, acima de tudo, a obediência à palavra de Deus é uma demonstração de amor clara a Jesus Cristo. Quando a gente obedece, a gente ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. A obediência é uma atitude de amor e de confiança. Esse tópico vai ter que ficar aí umas 2 horas para todo mundo anotar tudo.
Mas o importante é você guardar isso. A obediência à palavra de Deus é uma demonstração clara de amor a Jesus. Por isso que isso é agradável a Deus. Quando eu obedeço, eu assumo que Deus sabe o que é melhor para mim. Guardou isso? Quando a gente obedece, a gente está assumindo que Deus tem o que é melhor para mim. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Aprendi isso lendo Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. A compreensão pode esperar. O pecado fez um estrago na nossa mente. Até a gente entender alguma coisa, às vezes leva séculos. Mas a obediência tem que ser imediata, meu irmão. Por quê? Obediência tardia é desobediência. Quem desobedece, ama mais a si mesmo do que a Deus. Quem desobedece, ou não confia na palavra, ou não confia em Deus. Eu e você faremos o que é agradável a Deus? Ou vamos continuar achando que o meu achismo, não sei. Em segundo lugar, orar pelos nossos governantes e demais autoridades é agradável a Deus, porque nos aproxima daquele que é o Senhor da história. Quando eu oro, eu me coloco diante do Senhor Todo-Poderoso, do soberano da história. Quando eu oro por esses homens, eu me aproximo do Deus Santo, do Deus Justo. Quando eu intercedo por essas autoridades, eu me lembro que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Que ninguém assina nada escondido diante do Senhor. Que ninguém consegue fazer nada no oculto que não esteja visível aos olhos de Deus. Eu sou lembrado disso também para a minha vida. Ele vê e sabe tudo o que foi feito por debaixo dos panos. Tanto lá em Brasília como aqui em Itaipu. Ninguém consegue fazer nada escondido dos olhos de Deus. Isso me enche de temor. Isso tem que encher você de temor. Quando me coloco diante do Todo-Poderoso, esse momento me faz ficar do tamanho que eu devo ser, pó da terra. Isso me faz lembrar que eu não sou melhor do que nenhum desses homens e mulheres que a Polícia Federal tem prendido por aí. Se não fosse a decisão de Jesus Cristo em salvar me salvar da minha própria escuridão, talvez fosse o meu nome aparecendo hoje nessas listas de delação premiada. Você já pensou nisso? Se não fosse Jesus ter entrado na sua história? Quando eu oro por essas autoridades, eu me lembro do que Deus me perdoou. E eu lembro do que Deus continua me perdoando. E aí, meu irmão, por falar em perdão, é impossível falar em perdão e não lembrar do filme A Cabana. Assistir o filme A Cabana, recomendo, vá com o seu amigo de oração, vá com a sua célula, convide a sua célula para assistir o filme juntos, depois vocês fazem uma mesa conversando sobre... O filme é belíssimo, algumas músicas a gente até canta aqui. Filme gracioso. Aprendi mais e mais rápido sobre perdão assistindo esse filme do que em 32 anos caminhando como evangélico. Agora, você tem que ir desarmado. Os neuróticos de teologia têm que ir desarmado. Deixa a arma em casa. Eu joguei a minha arma lá na lixeira antes de entrar no cinema. Filme belíssimo. Agora, leva lenço, hein? Leva lenço. Vai lubrificar muito os olhos. E aí o filme é tão gracioso que ele também me lembrou de outra instrução do apóstolo Paulo. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Meus irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, onde que eu estaria nesse momento, meus irmãos? Quem livraria o meu coração dos meus maus caminhos? Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Então, quando eu oro por esses homens, o soberano me lembra que eu também sou homem, sujeito às mesmas tentações, com as mesmas distorções, com as mesmas potencialidades para o mal, sou absolutamente igual. E desculpa, você também. Tenho que te desenganar, você também é absolutamente igual. Essa constatação me faz o quê? Correr para a cruz, correr para Cristo, me render aos pés do Senhor. Aquela conclusão que Paulo chegou: miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo? Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Em terceiro lugar, orar por esses governantes e demais autoridades agrada o coração de Deus, porque quando eu faço isso, essa oração me lembra do nosso chamado, me lembra da nossa missão de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Quando eu oro por alguém, a primeira coisa que está acontecendo é amor, eu estou amando um outro ser humano. Eu parei a minha vida, parei o que eu estou fazendo para investir tempo no cosmos para um outro ser humano. A oração, a intercessão, a súplica a Deus por uma outra pessoa é um gesto de amor sacrificial. Eu parei de pedir os meus pedidos egoístas e passei a pedir por uma outra pessoa. Você tem priorizado uma outra vida além da sua? Você está se preocupando com a causa de outras pessoas? Isso é amor. Amor altruísta, amor sacrificial. Isso alegra o coração de Deus. A oração pelos nossos governantes me tira do lugar de juiz e de carrasco. Todas as vezes que eu perco Jesus de vista, eu me sento no troninho de juiz e de carrasco. Faz isso, Senhor. Corta a cabecinha dele, enfia uma farpinha pela unha dele, Senhor. Ele tem que sofrer muito, Senhor. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, como nós somos confusos. Como somos confusos. Aí quando eu intercedo por alguém, eu amo. E quando eu amo, Deus desintoxica a minha alma. Fico mais parecido com Jesus Cristo, que orou por seus algozes. Se Jesus orou pelos homens que estavam matando ele ali na cruz, por que eu não posso orar pelos meus governantes? Então, meus irmãos, antes de tudo, antes de tocarmos o próximo acorde de guitarra aqui nesse culto, a gente deve orar pelas atuais autoridades dessa nação, e que essa atitude fortaleça a nossa fé, que aconteça com a gente, com a Igreja Oceânica, o mesmo que aconteceu com o profeta Abacuque, que não viu de imediato a resposta da sua súplica, da sua oração, mas saiu dessa oração com uma fé fortalecida. Que eu e você possamos terminar a nossa oração falando as mesmas palavras que Abacuque falou no capítulo 3 do seu livro. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Que seja assim, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que constitui e destitui reis, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe a nossa omissão, a nossa demora em te obedecer e interceder por essa causa, Senhor. Mas hoje aqui, Senhor, reunidos como tua igreja, Senhor, antes de tudo te pedimos que os nossos governantes governem com retidão, Senhor. Que eles se convertam à sua verdade e à sua justiça, Senhor. Ou então que o Senhor os tire de lá. Que o Senhor abençoe os nossos juízes, procuradores, policiais, de modo que toda corrupção seja revelada, desorganizada e punida, Senhor. Guarde e proteja a vida desses homens, Senhor. Te agradecemos pela vida deles, Senhor. Que a crise nesse país não impeça os nossos governantes de ouvirem a Tua voz, Senhor, de serem libertos por meio do Teu Filho Jesus. Faz assim, Senhor. E antes de tudo, Senhor, ajuda-nos a Te obedecer. Fortaleça a nossa fé, assim como o Senhor fez com Abacuque, Senhor. Nós também queremos exaltar e nos alegrar no Teu nome, o Deus da nossa salvação. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.